Na hora de investir em fundos imobiliários, eu tenho certeza que você olha para dois indicadores, que é o preço por valor patrimonial e para o dividend yield. Mas se eu te disser que tem outro indicador importantíssimo que a maioria das pessoas ignora, pelo menos é isso que tem muita gente comentando por aí. E foi justamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo com a minha opinião, pra gente analisar junto os três coisas. Será que tem muita gente perdendo dinheiro por não olhar para esse indicador aqui? 2. Que indicador é esse do mercado imobiliário tão importante? E por que é que nós deveríamos prestar atenção ou não nesse indicador aqui? Boa, vamos lá, e esse insight desse vídeo veio assistindo um vídeo do Ricardo Figueiredo, analista de fundos imobiliários lá da Finclass. E aí, beleza, a gente vai falar sobre um indicador específico do mercado imobiliário que ele pode fazer muita diferença na análise dos fundos imobiliários. Agora, pra gente entender se ele realmente faz diferença, a gente precisa entender como é que é precificado o mercado hoje. Que afinal de contas, de novo, o mais comum pra você entender se um fundo tá barato ou caro é você olhar pro preço por valor patrimonial. E por essa métrica, você vai ver que tem vários fundos abaixo de 1 mesmo, considerando ali um preço descontado. Aí você vai dar um passo além, olha pro dividend yield, o aluguel que você vai receber ali da cota daquele fundo. Ah, Felipe, mas aqui a gente só tá olhando para uns poucos, 2 ou 3 fundos imobiliários, isso não é representativo do mercado como um todo. E isso é verdade, só que quando a gente olha para o PVP do IFIX em geral, o que a gente vê é que o desconto atual só foi tão grande assim poucas vezes na nossa história, onde a economia estava muito mal das pernas. E por que que isso está acontecendo? Como é que esses fundos são precificados no momento? Porque afinal, em 2024, a gente viu uma queda firme no mercado. E para responder isso aqui, a gente precisa lembrar que o mercado de fundos imobiliários ele é feito majoritariamente por pessoas físicas, que foi inclusive o que nos lembrou o professor Baroni, uma das maiores referências de fundos imobiliários aqui do Brasil. Quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais, então é um investidor pessoa física super iniciante. Ele precifica muito mal porque ele ainda vai comparar com o aluguel. Não, pior do que isso, ele vai comparar com o CDB do banco. E o que o Baroni fala está totalmente comprovado no próprio boletim de fundos imobiliários divulgados pela B3, mostrando mais de 70% ali do mercado formado por pessoas físicas. O que significa que esse cara aqui, ele é cheio de vieses emocionais. Agora, quando a gente entende que o viés emocional faz com que a gente haja com a emoção e não com a razão, a gente precisa combater isso de outra forma. E é exatamente essa a proposta desse vídeo, para mostrar qual é o indicador imobiliário que pode ser extremamente relevante para mostrar que um fundo está barato ou não. E para fazer isso, a gente precisa ir para a economia real. Afinal de contas, a gente está falando de imóveis físicos. É isso que comenta também o professor Ricardo ali no vídeo da Finclass. Isto é simplesmente para mostrar como o mercado precifica o tijolo de uma forma diferente e, na minha leitura, no atual cenário, incorreta quando comparamos com os negócios no mundo real. Turma comprando e vendendo tijolo de verdade. Tá, beleza. Então o mercado acaba sendo mal precificado pela pessoa física. Agora vamos falar um pouco mais em detalhes desse indicador tão relevante para o mercado imobiliário. Só que para isso eu preciso fazer uma pergunta antes para você. Como é que você escolhe os seus fundos imobiliários da sua carteira? E se você respondeu aí mentalmente que você busca conhecimento na internet, no YouTube, através dos influenciadores, vai encontrando os fundos imobiliários preferidos ali para você ir comprando? Ou então você busca aqueles fundos que estão subindo muito mais, estão muito mais estáveis, pagando maior dividend yield? Infelizmente eu lamento te informar que essa forma de investir vai te fazer perder dinheiro no médio e longo prazo, e não sou eu que estou dizendo isso. Em um estudo recente da JP Morgan, uma das maiores instituições financeiras do mundo, o que eles descobriram é que a média de rentabilidade do investidor médio na bolsa, lá dos ativos americanos, costuma ficar abaixo do mercado de ações, do mercado de renda fixa e até mesmo da inflação. E esse é um problema que quem segue um sistema de alocação estratégica nunca passa, já que essa é a única forma de você saber sempre a hora certa de comprar ou de vender um ativo. E inclusive de forma comprovada com base em evidências, já foi mostrado que quase 92% do resultado do investidor é feito justamente por um bom sistema de alocação estratégica. Ah, Felipe, mas eu não tenho o meu sistema de alocação estratégica bem montado. Eu não sei com certeza absoluta qual é o momento de comprar um fundo imobiliário. Se esse é teu caso, se você não tem tempo para perder analisando de perto o mercado de fundos, eu te convido a participar gratuitamente de uma sessão de plano de investimento sob medida. Ah, Felipe, mas eu não tenho tempo para isso. Vai logo para a parte importante do vídeo. Você precisa de 20 segundos para fazer a leitura desse QR Code aqui, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo e se inscrever em uma sessão que é completamente individualizada para que a gente olhe para o teu contexto patrimonial e os teus objetivos financeiros hoje e entenda como é que você pode investir cada vez melhor com uma estratégia que é baseada em evidências. Como essa sessão é totalmente gratuita, você não tem absolutamente nada a perder, a não ser esses 20 segundos. Beleza, dito isso, vamos olhar qual é esse indicador aqui que o Ricardo falou e que é tão importante no mercado imobiliário quando a gente vai para a economia física. E esse aqui é principalmente relevante para os fundos de tijolo, que de fato representam um imóvel físico. Ora, se a gente parar para pensar, o que precifica um fundo de tijolo na bolsa, a gente tem algumas variáveis. A localização dos imóveis,
menores, a taxa de vacância, a diversificação da carteira, a atratividade dos dividendos e por aí vai. Só que esse outro número aqui, ele fala de fato quantos os investidores estão dispostos a pagar por aquele prédio. E se baseando na ideia do professor Ricardo ali, vamos ver como é que isso funciona na prática. E para isso, vamos seguir o exemplo do PVBI, que é o fundo trazido ali pelo professor, que atualmente está com um número de cotas emitidas na bolsa de mais de 27 milhões de reais, e que se a gente abre o último relatório gerencial ali, ele está com uma área bruta locável total na casa de 121 mil metros quadrados quando junta todos os imóveis da carteira dele. Aí agora a gente tem o valor patrimonial da cota, que é o famoso VP ali do PVP, e o preço atual de mercado, que está em 77,39. Nisso, a gente fica com essa tabela aqui, ó. Número de cotas, área bruta total do fundo e os valores da cota, tanto patrimonial quanto de mercado. E aí, com isso, a gente consegue calcular o PVP do fundo, preço praticado pelo mercado comparado com o patrimonial. 0,74, que é exatamente o que se dá ali nas plataformas de dados que a gente tem disponível na internet. E é justamente aqui que o professor Ricardo dá um passo além para olhar para um outro indicador. Ora, ele olha para a localização dos ativos da carteira, que no caso do PVBI estão muito concentrados ali por volta da Faria Lima, da região da JK, ali em São Paulo. E a próxima pergunta que se faz é: quanto está custando o metro quadrado daquele imóvel, daquele fundo imobiliário ali nesse momento da bolsa? E aí assim a gente segue com os cálculos. Primeiro, pela ótica da cota patrimonial, se a gente multiplica o número de cotas pelo valor de cada uma das cotas olhando só para o patrimônio, a gente chega num valor patrimonial total de pouco mais de 2.800 milhões de reais. E aí se a gente divide esse valor total do patrimônio do fundo pela área bruta local atual, a gente vai chegar no valor por metro quadrado patrimonial desse fundo, que nesse momento está na casa de 23 mil reais por metro quadrado. Beleza, aqui você tem uma informação. Agora, o fundo não está sendo vendido pelo seu valor patrimonial no mercado, ele está mais barato do que isso. Quanto é que está então o preço do metro quadrado pelo preço praticado pelo mercado atualmente? Essa próxima pergunta a gente responde com o mesmo cálculo, chegando ali num preço de metro quadrado de 17 mil reais sendo praticados atualmente. Beleza, a partir desse número a gente consegue fazer análises comparativas. E para quem já colocou um pezinho no mercado imobiliário, você deve lembrar que é justamente o preço do metro quadrado uma das métricas principais para você entender o valuation, o valor justo ali de um imóvel. Nossa próxima função é dar uma pesquisada de quanto é que está esse valor naquela região ali daqueles prédios. E aí, fazendo uma breve pesquisa pelo Google, eu descobri que um prédio ali na Faria Lima está custando na faixa de 35 a 36 mil reais por metro quadrado. Já o preço médio ali do Itaí Bibi já está mais próximo do que o fundo está negociando agora, em cerca de 16 mil metros quadrados. Aí o Jardim Europa já está muito mais próximo de 19 mil reais um metro quadrado. Ou seja, em geral e na média, principalmente quando a gente olha para a região da Faria Lima, tanto o preço do metro quadrado por cota patrimonial do fundo, quanto o preço por metro quadrado sendo praticado nesse momento do mercado estão abaixo da média que é demonstrada de compra e venda dos ativos naquela região. Percebe que isso aqui é muito mais aproximado da realidade do que somente o cara que faz a conta da cota e do dividend yield para tentar precificar ali no home broker o fundo imobiliário dele. E é aqui, inclusive, o ponto lá do Ricardo da Finclass, onde ele demonstra que não só o PVBI, afinal de contas, pegou um exemplo aleatório para mostrar esse ponto, mas vários outros fundos de tijolo do mercado se enquadrariam como baratos nesse momento por esse ponto de vista. E aí fica a pergunta: qual é a minha opinião, a opinião do Clube do Valor sobre essa linha de investimento aqui? E a principal reflexão inicial é que sim, não dá para dizer que essa métrica não é importante, afinal de contas, grandes investidores de imóveis fazem uso desse tipo de linha de raciocínio aqui. Agora, a gente precisa lembrar também que quando a gente fala de investimento em bolsa, em fundo imobiliário, na média, a gente tá falando para pessoa física do cara que mora em outro estado, muitas vezes, que não em São Paulo, que não é um cara expert em investir em imóveis físicos, que tá muito mais focado em passar tempo desenvolvendo as suas habilidades no trabalho para ele ganhar cada vez mais e investir cada vez mais dinheiro, passar mais tempo com a sua família ou tendo mais tempo para lazer, e que não tem tempo necessariamente para ficar se aprofundando em cada um dos ativos, desenvolvendo a sua própria análise. E é partindo desse princípio que a gente aqui no Clube do Valor prefere investir de forma um pouco diferente. Para selecionar qualquer tipo de ativo, a gente sempre investe de forma sistemática, que é quando você pega uma junção de vários filtros e dados que já são fornecidos pelo mercado para, a partir deles, selecionar quais são os melhores fundos para sua estratégia. É isso que a gente faz com a estratégia Fundos Imobiliários Classe A, onde a gente seleciona os 15 fundos mais perenes e consolidados do mercado que a gente tem. E para isso, a gente passa uma série de 5 filtros diferentes até chegar nos fundos com maior valor de mercado atualmente. E o mais legal dessa estratégia nem é que ela vai te dar um dividendo consistente ao longo do tempo e uma carteira com os fundos mais consolidados, e sim a clareza que você tem de sempre saber qual é o fundo que tem que entrar na sua carteira. Inclusive, se você quiser entender mais sobre a estratégia Fundos Imobiliários Classe A e 7 dos fundos imobiliários que hoje já fazem parte dos 15 mais consolidados e perenes da bolsa, aí eu vou deixar um e-book gratuito que a gente escreveu te contando tudo isso aqui no link em cima do vídeo ou no segundo da descrição. Então é assim que a gente prefere investir de uma forma 100% racional, te livrando de qualquer um dos vieses e guiado somente pelo backtest de estratégias que já funcionam há décadas. Agora, me conta aqui embaixo como é que você gosta de investir em fundos imobiliários. E se você quiser entender como é que as ações do Banco do Brasil podem deixar muita gente rica aqui no Brasil, aí eu preciso que você
assistir esse outro vídeo, que eu contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.